A definição de iniciação 3 de 6. Continuando com os comentários de Michael Robbins. Para que a iniciação seja possível, o karma deve permitir e o esforço individual é suficiente. Há algumas vidas em que a limpeza das cartas ou o pagamento do karma passado é um processo intenso e absorvente demais para permitir tempo e energia para o treinamento especializado que a passagem de uma iniciação exige. Em todos os outros aspectos, tal estudante pode ser digno de iniciação, mas as dívidas devem ser pagas e as promessas cumpridas. Como analogia, de tempos em tempos temos visto pessoas de tremendo talento artístico ou científico confinadas em casa para o cumprimento de deveres domésticos urgentes. O seu talento não é inferior ao daqueles que fizeram carreiras artísticas ou científicas de sucesso, mas as obrigações kármicas eram diferentes. A questão é que a situação kármica deve ser livre o suficiente para que o aspirante iniciado se envolva no treinamento intensivo e nos testes finais que precedem a concessão de qualquer iniciação. 2. Os requisitos relacionados ao esforço individual são óbvios. A iniciação é um processo extenuante, em muitos casos, relativamente vertical. Requer uma subida e uma ação concentrada contra a gravidade. Muitas pessoas com verdadeira capacidade não estão dispostas a fazer os sacrifícios que tal escalada implica. Pode-se ver como as energias de Saturno e Marte, respectivamente o planeta regente exaltado em Capricórnio, o signo da montanha da iniciação, são necessárias para aqueles que procuram primeiro iniciar-se para que possam ser iniciados pela hierarquia. 3. Tais declarações claras do tibetano sobre a iniciação certamente apresentam o processo e os efeitos do evento resultante de vários pontos de vista esclarecedores. Quaisquer equívocos que possamos ter tido em relação ao processo devem começar a evaporar-se rapidamente. Voltando ao texto. A iniciação leva ao monte onde a visão pode ser obtida, uma visão do eterno agora, onde passado, presente e futuro existem como uma visão do cortejo das raças com o fio dourado do pedigree realizado nos diversos tipos. Uma visão da esfera dourada que mantém em uníssono todas as muitas evoluções do nosso sistema, dévico, humano, animal, vegetal, mineral e elementar, e através da qual a vida pulsante pode ser claramente vista batendo em ritmo regular. Página 14. Uma visão da forma. Pensamento logoica no plano arquetípico, uma visão que cresce de iniciação em iniciação até abranger todo o sistema solar. Voltando ao texto. Aqui o tibetano trata de visões que podem surgir durante o processo de iniciação. Na verdade, ele parece estar lidando com as visões que pertencem a algumas das iniciações superiores. Mesmo nas iniciações do limiar, a primeira e a segunda iniciações, grandes revelações podem surgir, mas são frequentemente esquecidas pela consciência da personalidade, pelo menos os detalhes não são frequentemente ou sempre lembrados, pois a revelação ocorreu no plano mental superior, dentro do corpo casual. 2. As visões mencionadas neste parágrafo referem-se em grande parte à iniciação da transfiguração, o terceiro grau. O eterno agora é encontrado na montanha, onde a forma morre, nesse ponto de transição onde a mente superior se torna a intuição capaz de perceber a totalidade. 3. A apreensão relativamente rara do eterno agora é certamente algo diferente de uma das nossas apreensões espaço-temporais normais, bastante sequenciais. As palavras relativas à união do passado, presente e futuro muitas vezes significam pouco e são repetidas levianamente, mas pelo menos apontam uma direção em que alguém pode ser guiado por uma intuição em desenvolvimento. Saturno, como o senhor do tempo, é superado em tal estado de eterno agora. Urano, senhor da simultaneidade, e Netuno, dissolvedor de fronteiras, emprestam seus raios, e a percepção do tempo se altera completamente. A consciência desvencilhou-se da tirania da sequência. Embora a sequência continue a ser observada e compreendida, ela é observada e compreendida a partir de um pináculo que simultaneamente nega a sua realidade. A sequencialidade é vista como uma ordem inferior da realidade. 4. O concurso das raças foi apresentado esotericamente por Madame Blavatsky em A Doutrina Secreta. Alguma ideia da vasta história do nosso planeta se revela através de uma leitura cuidadosa dessa obra-prima. Para o iniciado, essa história é compreendida e, por assim dizer, contida no entendimento. A consciência do iniciado sente a sua participação no espetáculo. Ele e ela estava lá e, de certa forma, está lá. O fio dourado do pedigree, isto é, o fio da presença da alma, atravessa tudo isso.
A história do concurso é trazida para o agora. Vastos períodos da história entram em colapso perceptualmente. O iniciado tem uma sensação de tempo diferente e é capaz de abraçar processos tão longos que, para outros, não podem ser aprendidos, compreendidos ou contidos. 5. A profundidade e a amplitude da percepção dependem do ponto de vista de cada um. A consciência comum não atingiu altitude suficiente para permitir os tipos de percepções que são aqui discutidos. Mas a consciência iniciada é elevada a um ponto de percepção onde pode ver amplamente e conter grandemente. 6. Deveríamos tentar ascender a tais estados, mesmo que o caminho para cada um deles seja desconhecido. A construção do Antakarana ou ponte de luz do arco-íris atravessa este caminho desconhecido. De alguma forma, é encontrado um caminho para os altos lugares abstratos, de onde os muitos podem ser vistos como um. 7. O tibetano oferece uma bela visão de uma esfera dourada contendo todas as ordens da vida e animada por um coração pulsante de vida. Para alguns, esta pode ser uma visão real. Outros podem imaginá-lo e sentir a beleza e a realidade daquilo que ele sugere. Deve-se notar que as visões unitivas começarão a surgir à medida que o processo de iniciação avança. 8. Existe uma forma pensamento logoica no plano arquetípico, talvez no plano monádico. A percepção mais completa possível dela seria, pelo menos para o homem, um aspecto da consciência monádica, pois a mônada é, de certa forma, parte de uma emanação ou aspecto do logos solar. Existe um design fixo por trás de todos os arranjos variados dos seres e de seus muitos processos. O mundo do ser subentende um mundo mais fluido do devir. O processo de iniciação revela progressivamente a natureza desta forma pensamento divina e, com ela, uma compreensão esclarecedora do propósito divino que motiva o plano divino mais adaptável. 9. Tal visão e compreensão são uma grande recompensa do processo iniciático e trazem segurança, estabilidade e uma maturidade espiritual crescente à consciência iniciada em avanço. 10. Os incentivos oferecidos àqueles que trilham sabiamente o caminho da iniciação são muito bonitos, não são? Talvez haja algo inerente ao estudante destas palavras que já pode aprender vagamente a verdade do que está escrito. Na verdade, algo em nós já está lá, no reino da realização. Voltando ao texto. A iniciação conduz à corrente que, uma vez penetrada, leva o homem adiante até levá-lo aos pés do Senhor do mundo, aos pés de seu Pai Celestial, aos pés do Logos Tríplice. Voltando ao texto. 1. A imagem do riacho é importante no processo iniciático. Tecnicamente, entrar na corrente significa receber a segunda iniciação. 2. Essa corrente flui com um poder próprio e leva o iniciado cada vez mais adiante em direção ao seu objetivo. É uma corrente benéfica que acrescenta a sua força que ela expressa pelo iniciado, auxiliando a realização de forma mais significativa. 3. No oceano, há correntes que podem levar alguém para o mar, mas outras que podem acelerar um nadador ou um barco até a meta. 4. Ao longo de anos de experiência nos mares da vida, são vivenciados redemoinhos e calmarias que exigem que o nadador iniciado se impulsione para frente de acordo com a medida de sua própria força. 5. A grande corrente ou corrente aqui discutida pode, no entanto, ser concebida como a proteção do ashram. Esta proteção é proporcionada pelas correntes de pensamento provenientes do ashram que, tendendo na direção correta, levam o nadador para cima e para frente. Ser assistido por tais correntes é a recompensa de muita aspiração e realização espiritual. Além disso, é a recompensa de muitos anos de serviço altruísta. 6. Tudo isto aponta para o facto de que o aspirante iniciado, embora deva lutar valentemente contra a força contrária interna e externa, não precisa de fazer tudo sozinho. Existe uma beneficência que auxilia aqueles que são comprovadamente dignos de assistência. 7. Para saber mais sobre o Bistrim, deve-se adquirir o livro de HPB chamado A Voz do Silêncio. É a tradução e interpretação dos Preceitos de Ouro, um precioso manual budista que instrui sobre o processo iniciático. Voltando ao texto. A iniciação conduz à caverna dentro de cujas paredes circunscritas são conhecidos os pares de opostos, e o segredo do bem e do mal é revelado. Isso leva à cruz e ao sacrifício total que deve acontecer antes que a libertação perfeita seja alcançada, e o iniciado fique livre de todos os grilhões da terra, preso por nada nos 3 mundos. Ele conduz através do salão da sabedoria e coloca nas mãos do homem a chave para todas as informações, sistêmicas e cósmicas, em sequência graduada.
Ele revela o mistério oculto que reside no coração do sistema solar. Isso leva de um estado de consciência a outro. À medida que cada estado é adentrado, o horizonte se amplia, a vista se estende e a compreensão inclui cada vez mais, até que a expansão atinge um ponto em que o eu abrange todos os eus, incluindo tudo que é móvel e imóvel, conforme expresso por uma antiga escritura. Voltando ao texto. 1. A imagem da caverna da iniciação é familiar. Essa caverna não é uma caverna escavada na rocha, embora cavernas de iniciação no plano físico tenham sido empregadas para facilitar a eficácia e a privacidade do processo iniciático. 2. Fisiologicamente, a caverna é uma região dentro do cérebro etérico através da qual podem ser feitas entradas e saídas de planos superiores. O aluno é aconselhado a refletir sobre o disco azul índigo que pode ser visto pelo meditador no centro da cabeça. 3. Estamos aprendendo que a iniciação não é apenas uma expansão, mas requer uma circunscrição na qual as fontes da limitação humana possam ser compreendidas. 4. A origem do bem e do mal, embora frequentemente seja fonte de especulação, é de fato um mistério para a mente comum. Tem muito a ver com o que poderia ser chamado de fixação da consciência. Quando a consciência é circunscrita e rotativa, há uma propensão para o mal. O mal surge da identificação com um familiar, que é, para efeitos práticos, aquilo que é lunar. 5. Basta dizer que todos chegaremos à nossa própria compreensão dos pares de opostos e da sua relação com o bem e o mal. O que a iniciação oferece é uma compreensão fundamental da natureza do espírito e da matéria, e dos níveis de identificação que pertencem a ambos. 6. Por que a iniciação deve levar à cruz? Um símbolo de prisão dentro das 4 direções, em vez de liberdade no ponto onde as 4 linhas se encontram. Talvez seja necessário aprender a dar tudo à vida crucificada na forma para se libertar dessa forma. Passar pelo óleo da agulha é centrar a consciência no ponto, o ponto que gerou a cruz. Dando tudo na cruz e para a cruz, o iniciado do 4º grau, no entanto, encontra o caminho para dentro e através do buraco de agulha ou da ponta. A vida do iniciado de 4º grau pode parecer extraordinariamente vinculada, mas interiormente é extraordinariamente livre. 7. Somente uma grande contribuição será libertada da cruz. As mãos vazias e marcadas por pregos dão tudo. Ao contrário, o desejo de aquisição leva a pessoa à cruz. Através do processo de crucificação, demonstramos que não pedimos nada ao mundo, simbolizado pela cruz, mas procuramos apenas dar a esse mundo. Assim se conquista a liberdade e se inverte o magnetismo que normalmente mantém a consciência aprisionada na cruz. 8. Várias vezes o tibetano usa a frase sacrifício total para indicar aquilo que deve ser renunciado para que uma liberdade plena e relativamente final seja alcançada. Embora o processo de iniciação seja um programa que conduz à liberdade, o processo de libertação será necessariamente doloroso para a personalidade, e isto deve ser suportado por todos que desejam ser livres. 9. À medida que a descrição do tibetano continua, ela descreve realizações características das iniciações superiores. Todo o conhecimento planetário eventualmente chegará ao iniciado. Entre a 3ª e a 4ª iniciações, diz-se que a aquisição de conhecimento é extremamente rápida. Tal período é um momento em que as pétalas de síntese do lótus egóico estão em processo de abertura. 10. Qual pode ser o mistério oculto que reside no coração do sistema solar? Qualquer coisa que disséssemos seria uma mera suposição fundamentada. Provavelmente, é o iniciado do 7º grau, tal como Cristo e o Buda estão agora se tornando, quem está em posição de descobrir a natureza deste mistério. 11. Certamente, porém, tem algo a ver com o amor-sabedoria divino, a energia que é o foco do 7º e clímax grau, clímax para este planeta, e com um relacionamento com o Cristo cósmico, neste caso, o ser que informa a estrela Sirius, embora existam outras maneiras maiores de conceber o Cristo cósmico. 12. O tibetano encerra o parágrafo com uma visão mais inclusiva. Voltando ao texto. À medida que cada estado é penetrado, o horizonte se amplia, a vista se estende e a compreensão inclui cada vez mais, até que a expansão atinge um ponto em que o eu abrange todos os eus, incluindo tudo que existe móvel e imóvel, conforme expresso em uma antiga escritura. Voltando ao texto. É oferecida a possibilidade de identificação com a totalidade. Na regra 9 para discípulos iniciados, é dito, deixe o grupo saber que não existem outros eus.
Eventualmente, este conhecimento é consumado na consciência do iniciado avançado. Além disso, a consciência iniciada abrange os mundos imóveis do design fixo dentro do mundo do ser e os mundos móveis do mundo do devir. Uma compreensão interior do solar sistêmico absoluto e do solar sistêmico relativo é equilibrada. Os mundos arquetípicos e os mundos de manifestação são vistos em sua interação criativa. Uma compreensão inteiramente nova e muito mais profunda do processo vital surge. O iniciado iluminado então percebeu que durante a maior parte de sua peregrinação divina, como a projeção questionadora da mônada, ela esteve confinado à caverna da ignorância, autobanido do fogo da realidade. 13. O tibetano não nos oferece nada menos que a oportunidade de crescermos no todo e, de certa forma, de nos tornarmos o todo, o que, na verdade esotérica, já somos, monadicamente. 14. A vista oferecida é vasta, de tirar o fôlego e desafiadora ao extremo. Conclui-se algo sobre a magnitude do processo iniciático e sua longa duração. Talvez a sensação de pressa característica dos espiritualmente ambiciosos comece a desaparecer à medida que começa a surgir uma avaliação mais verdadeira e justa das tremendas exigências da tarefa que temos pela frente. Não há pressa, mas não há tempo a perder. 15. Quando a identificação com o pequeno eu cessa, a pressa também cessa, mas o iniciado sempre seguirá em frente, percebendo que seu empoderamento é extremamente necessário para os membros de uma humanidade em luta, presos em uma cruz da qual eles ainda não sabem como se libertar, algo que ela está, finalmente, aprendendo a fazer. 16. O segredo da libertação da cruz é simples: serviço total, obediência total e sacrifício total. Serviço à raça humana e ao planeta, obediência ao espírito-alma que é obediente ao plano divino, e o sacrifício total de todos os veículos da personalidade da alma que possam inibir a expressão do plano divino. 17. Talvez se o tema da iniciação alguma vez pareceu um tanto comum em nossa opinião, estamos agora prontos para ajustar a nossa perspectiva. A iniciação é um processo tremendo que leva a resultados tremendos. Podemos ter nos familiarizado com a ideia de iniciação e, através dessa mesma familiaridade, ter chegado a considerar todo o tema como relativamente comum. Se isto aconteceu, devemos desiludir-nos imediatamente de tais conceitos errados. A iniciação é a grande obra, um trabalho monumental que exige de nós tudo o que temos para dar e exige todas as contribuições possíveis para o bem-estar planetário que possamos dar. 18. À medida que amadurecemos espiritualmente, só poderemos abordar todo o assunto com a maior seriedade e até solenidade. Há muita coisa em jogo para uma abordagem despreocupada ou frívola, embora um bom senso de humor seja necessário e proporcione um senso de proporção a qualquer um que esteja trilhando o caminho da iniciação. 19. Os antigos mistérios estão retornando. Seu tempo de restauração está cada vez mais próximo de nós. Aqueles que percebem a verdadeira natureza das oportunidades que lhes são apresentadas estão em melhor posição para tirar vantagem dessas oportunidades. Na verdade, aproveitemos as oportunidades iniciáticas apresentadas, não pelo bem do nosso próprio bem-estar pessoal, mas pelo bem da humanidade, pelo bem do plano divino e, acima de tudo, pelo amor de Cristo e pela glória de seu nome. Voltando ao texto. A iniciação envolve cerimônia. É este aspecto que tem sido enfatizado nas mentes dos homens, talvez um pouco excluindo o verdadeiro significado. Envolve principalmente a capacidade de ver, ouvir e compreender, e de sintetizar e correlacionar conhecimentos. Não envolve necessariamente o desenvolvimento das faculdades psíquicas, mas implica a compreensão interior que vê o valor subjacente à forma e reconhece o propósito das circunstâncias que permeiam. É a capacidade que sente a lição a ser aprendida de qualquer ocorrência e evento e que, por meio dessas compreensões e reconhecimentos, efetua um crescimento e expansão a cada hora, a cada semana e a cada ano. Este processo de expansão gradual, o resultado do esforço definido e do pensamento e da vida corretos extenuantes do próprio aspirante e não de algum professor ocultista realizando um rito oculto, leva ao que se poderia chamar de crise. Voltando ao texto. Cerimônia é uma sequência proposital, planejada e ordenada de ações, objetivas e subjetivas, destinadas a levar à realização de certos resultados. Geralmente a evocação de uma atmosfera séria que impressiona as consciências dos participantes com padrões de energia importantes. Numa cerimônia as ações realizadas, sejam nos planos físico, mental ou mesmo superior, são sérias, solenes, deliberadas e escolhidas. Muito pouco,
ou nada, é deixado ao acaso ou à espontaneidade. A estrutura ou padrão dos procedimentos é conhecido desde o início e cuidadosamente seguido, de modo que os resultados esperados quase certamente se seguirão. 1. À medida que as cerimônias são atualmente abordadas pela humanidade moderna, os aspectos mais subjetivos do trabalho cerimonial são insuficientemente enfatizados e as mentes dos artistas estão frequentemente focadas mais na representação externa correta do que na dinâmica causativa e no significado interno. A consciência da maioria dos seres humanos ainda está bastante objetivamente focada e, por essa razão, os acontecimentos e eventos do plano físico parecem mais reais do que os seus homólogos subjetivos. 2. É interessante perceber, contudo, que os processos mais profundos de iniciação não são cerimoniais, estritamente falando. O processo de iniciação torna-se, no mínimo, progressivamente menos formal à medida que o processo avança, e as iniciações superiores são comparativamente não cerimoniais. Apenas a primeira e a segunda iniciações, ambas, iniciações do limiar, estão destinadas a serem realizadas em cerimônias externas no plano físico. 3. As verdadeiras cerimônias de iniciação são, obviamente, impressionantes no sentido oculto e, portanto, extremamente importantes. Eles não existiriam se não fossem uma confirmação e estabilização vital do processo de crescimento espiritual. Mas, à medida que as mentes dos aspirantes e discípulos se tornam mais subjetivamente focadas, qualquer ênfase excessiva no aspecto cerimonial externo da iniciação será sabiamente reduzida. Tal ênfase é paralela à ênfase na purificação externa, as disciplinas físicas, etc., em vez da purificação da natureza psicológica. Estas ênfases equivocadas são todas resultado de um preconceito materialista na consciência do homem moderno. Mas um golpe mortal foi desferido no materialismo e, com ele, a ênfase indevida na matéria e na forma diminuirá. 4. O crescimento da faculdade psíquica pode ou não acompanhar a iniciação. Mas importante é o insight, a compreensão e a capacidade de sintetizar e correlacionar conhecimento. Podemos ver que a iniciação confere um sentido crescente de integração e totalidade. É, de certa forma, um método para remontar o mundo, psicoespiritualmente, superando assim o sentimento de separação e separatividade. 5. Os professores da raça consideram que as faculdades psíquicas podem atuar como um impedimento ao verdadeiro progresso espiritual se despertadas antes da terceira iniciação, momento em que as faculdades psíquicas superiores, focadas no centro ajna e não no plexo solar, começam a demonstrar, e o controle das faculdades psíquicas inferiores, que ainda são úteis, é realizado mais facilmente. 6. A compreensão do valor por trás da forma, a dádiva de Vênus, e o reconhecimento do propósito que permeia a circunstância, o resultado do crescimento do sentido esotérico, são os indicadores reais de que a iniciação está sendo alcançada. Observe a ênfase no processo, pois a iniciação não é alcançada repentinamente. O evento da iniciação é o culminar de um longo processo de desenvolvimento espiritual. 7. O discípulo engajado no treinamento para a iniciação está em constante aprendizado. Isso significa que ela está constantemente colhendo o valor da experiência, novamente, um processo venusiano. 8. A expansão da consciência, e com ela, no nível da forma, a expansão da aura, é o objetivo, é uma meta que naturalmente está sob a influência do planeta em expansão, Júpiter. 9. A expansão deve ser um processo constante. Não ocorre apenas de ano para ano, mas também de semana em semana ou de hora em hora. O tibetano apela a um elevado grau de vigilância, para que horas e minutos preciosos não sejam perdidos. Muitos iniciados em formação perdem muito tempo, mesmo estando teoricamente convencidos de que o tempo é essencial e que estão ocupados no trabalho. 10. O tibetano é muito direto quando diz o seguinte. Voltando ao texto. Este processo de expansão gradual, o resultado do esforço definido e do pensamento e da vida corretos e extenuantes do próprio aspirante e não de algum professor ocultista realizando um rito oculto, leva ao que se poderia designar uma crise. Voltando ao texto. A responsabilidade recai diretamente sobre o candidato à iniciação. Nenhum candidato é iniciado, cerimonialmente, por um hierofante hierárquico, até que seja auto-iniciado no sentido psicoespiritual. 11. O processo exige um esforço definido, um pensamento correto e extenuante e uma vida rigorosamente aplicada.
Dois signos astrológicos muito associados às três primeiras iniciações são Escorpião e Capricórnio, governados respectivamente por Marte e Saturno, tanto esotérica como esotericamente. Tomados em combinação, estes signos e planetas produzem no aspirante a tendência para o trabalho árduo. Eles dificilmente são signos e planetas de passividade, e nenhum aspirante que simplesmente espera pelo iniciador se encontrará diante desse iniciador. Novamente, o treinamento para iniciação deve ser auto-iniciado. Temos as regras, confiáveis, temos as leis, que não podem ser evitadas. O resto depende da gente. O mestre, vendo nosso esforço correto e extenuante, não deixará de apoiar. Fim da parte 3 de 6 de A Definição de Iniciação, ouça a próxima parte.